LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria. E hoje com meu amigo Léo Eli, mais um ícone do agronegócio brasileiro que está tendo o privilégio, Léo, de ser o primeiro do ano de 2025 a ser entrevistado. Semana passada foi uma entrevista que foi feita no final do ano passado, mas entrevistado você é o primeiro do ano. Léo Eli da Ilsa Fertilizantes hoje. Seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Toda quinta-feira com Esgoda. Bora, meu amigo! Grande Esgoda, primeiramente um feliz 2025 para todos nós, para o agronegócio brasileiro, e é um prazer poder estar compartilhando contigo um pouco das nossas experiências aí. O Léo, moçada, é um amigo já antigo. O Léo, conheci ele no tempo da Produquímica aí, então já se vão anos aí que nós estamos trocando ideia, estamos labutando, como diz o outro, né, Léo? Mas assim, Léo, você tem algumas coisas que nem eu conheço, né? Como é que tu veio parar no agro, meu amigo? O que que acontece? Tem o pai agrônomo, agricultor? O que que deu na cabeça de fazer agronomia? Conta pra nós aí. Boa pergunta, Esgoda. Na realidade, eu sou filho de agrônomo, não sei se tu sabia ou não, meu pai Não era fiscal do Banco sabia. do Brasil, meu pai era fiscal do Banco do Brasil, e então esse foi o vínculo, e também nos finais de semana, apesar de morar nascer em Porto Alegre, morar sempre na grande Porto Alegre, eu ia aos finais de semana, eu tinha um tio meu que era médico que tinha fazenda, então a gente tinha bastante a participação nesse dia a dia do agro, mas mais finais de semana, e durante a semana o meu pai fazia vistorias técnicas, é ali que eu me apaixonei. Ele ia visitar produtores rurais para fazer a vistoria às tardes e eu ia com ele. Então foi aí, eu me criei em cima de uma lavoura de arroz, por exemplo, que era o que tinha mais na região, que é Rio Grande do Sul, no caso eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Entendi. E você formou aonde? Formou na URGS? Formei na URGS. Quantos anos de formado tem, Léo? Lá se vão mais de 25, são 26 anos de formado. Pô, tu tá novo ainda, que idade tu tem, meu irmão? Tenho 55. Ainda tem uma lenha pra queimar, né, cara? Ainda tem uma lenha pra queimar aí, como diz o outro, né? E, Léo, você se formou, você chegou a fazer colégio agrícola ou não? Só fez faculdade? Não, eu só fiz faculdade, eu saí da faculdade e fui direto e entrei na Cianamid, como AT, Porra, Ciana Mídia, no cara. campo. Você é do lançamento do Pivot, não? É um pouquinho depois, mas era nós éramos líderes de mercado na época, né? E foi muito bom, uma experiência muito boa, até que ela foi vendida em 2000. E ali começou a minha história no fertilizante, junto com a Rolia Brasil. A gente começou ali no ano de 2000, em abril de 2000, acabou meu contrato no final de fevereiro com a Cianamid, e um amigo meu estava entrando, já tinha entrado em 99, na Rolia Brasil, ele já tinha me feito uma proposta, e ali começamos. Minha carreira de novo como AT, só que aí em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. É, deixa eu relembrar uma coisa aqui, porque tem alguns fatos aí nesses meus quase 40 anos de formado que marcaram, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de um AT, na época era um trainee, AT apanhado ao agricultor, cara, né? Era um japonesinho lá de Toledo, o japonês devia ter 1,5 metro de altura, mais ou menos, e foi atender uma reclamação de pivot pela Cianamid. O Pivot é um produto sujeito à aplicação aí em estágio de ervas, é aquela coisa, e provavelmente o agricultor aplicou fora de estágio, não funcionou. O japonês chegou lá e falou pro cara que a cagada era dele, né, cara? Pá, mas o cara moeu o japonês a cacete, né? O japonês, ô Léo, foi parar no hospital. Pela primeira vez eu fiquei sabendo de um agrônomo que tomou uma camaçada de pau do agricultor. E isso é Cenamide e Pivot muitos anos atrás, né? Mas você ficou pouco tempo e foi para Roulier. Roulier, para os que não conhecem, os mais jovens, aí é a Timac de hoje, né? Eu não sei por que mudou de nome, Léo. Ela foi vendida, alguma coisa que mudou de nome, entrou algum outro investidor. Por que saiu de Roulier para a Timac? Na realidade, quando o Grupo Roulier entrou no Brasil, eles compraram a chamada Defer, Aham. e aí quando fizeram a fusão ficou Defer Roulier,
durante um período, e aí na Europa já se chamava Timac. Eles tinham três empresas, por exemplo, na França, que competiam entre eles, mas especificamente a Timac sempre foi conhecida a nível global. E aí, numa unificação, eu acho que foi no ano de, me falha a memória, 2008, eles fizeram a fusão a nível mundial, de uma marca única, porque eles foram comprando, como os franceses foram comprando diversas empresas em diferentes países da Europa e do mundo, cada país tinha uma marca diferente, isso não fortalecia a nível global. E aí eles consolidaram, acho que foi no ano, basicamente isso aí, foi 2008, por aí eles Entendi. consolidaram uma marca única no mundo. Ô, Léo, você entrou como assistente técnico na Rolier? Isso, fiquei lá durante um período curto, de 3 meses, e tive a oportunidade de ir para o marketing, porque basicamente é uma coisa que é importante a gente falar, né? Ou seja, a minha mãe sempre dizia que o inglês era fundamental. E aí eu estava lá no campo, começando a vida, na Rolier, mas eu já falava inglês e falava espanhol fluentemente. E aí apareceu uma vaga no marketing central em Porto Alegre e eu fui assumir a posição de chefe de culturas, que Ok. fazia o treinamento técnico comercial de toda a equipe comercial do Brasil e a empresa Nem expandia a nível chegou a mundial. ser RTV. Não, não, depois eu fui lá, chamava supervisor de vendas. Eu fiquei 2 anos no marketing, fazendo essa função técnico comercial, ou seja, visitando todos os RTVs e gerentes no Brasil inteiro, onde a gente estava expandindo na época, né, que era até São Paulo. Fiquei ali um período curto e depois assumi como supervisor de vendas na região de Porto Alegre. Ou seja, peguei toda a depressão central para pegar uma cultura que sempre foi um conhecimento bom que eu tive, que era arroz, né? Eu tinha um bom conhecimento de arroz e aí comecei a abrir essa região do Rio Grande do Sul. Certo. Ô, Léo, uma coisa que sempre me intrigou, né? E vamos juntar a Rolier e Timac como uma só. Foi que a Timac foi e é, para mim, uma das melhores formadoras de pessoas do mercado. Então, das pessoas que eu vejo, das empresas que eu vejo, pegar um cara do básico, treinar, treinamento de vendas, treinamento de gerenciamento de carteira, de território, esse tipo de coisa, fazer o cara fazer o feijão com arroz bem feito, muito bem feito, e ao mesmo tempo ser analítico, para mim, é uma das que eu vi melhor fazer esse papel. E ao mesmo tempo, uma das que eu vejo que não consegue reter, né, pessoas, perde muita pessoa e normalmente me parece que é por salário. Isso faz sentido? Bom, Esgoda, faz bastante tempo que eu saí de lá, né? Eu posso falar da minha percepção naquele momento, mas realmente, a questão de treinamentos, eu posso dizer que eu tive dois grandes líderes lá dentro, na verdade, três, mas assim, o foco sempre foi naquele treinamento básico que a gente faz de técnicas de vendas, perguntas abertas, perguntas fechadas, isso é fundamental, né? Você fazer como tirar o pedido. Então, isso era muito claro e era esse treinamento que eu fazia para a equipe de vendas. Ainda bem que você Não parou, só de daí você produto. não, aí você não me incomoda hoje aí, né? Quem sabe um dia eu vou ser teu sócio aí. Mas era eu que dava esse treinamento para a equipe comercial, tanto como chefe de produto e depois como gerente, né? Era eu que fazia esse papel. Nas outras empresas também. Mas é por isso que eles têm uma fortaleza no treinamento que é fundamental para preparar para ir para campo, né? Então, esse diferencial realmente a Timac tem até hoje. E questões salariais, eu estou muito tempo fora, não sei como é que é, mas eu sei que a remuneração, ah, por filosofia do grupo lá fora, sempre foi baixa e você tem que fazer sempre uma comissão para receber um salário maior. Então, imagino que continue sendo assim. Mas Quem que realmente o é? turnover é alto. É alto, né? Ô, Léo, É. por curiosidade, quem foram esses teus grandes mestres dentro da Rolier Timac aí? Vamos ver se eu conheço alguém aí. Eu tenho muitos, assim, mas eu acho que nós tínhamos uma pessoa que era o Mário Frank, que é um português, que era uma pessoa diferenciada, realmente, e que ensinou.
a cultura de vender fertilizante diferenciado que até então não existia no Brasil, ninguém vendia, era como uma commodity. Eu tive um grande professor e meu, diz assim, eu respondia direto para ele no marketing, que foi o Geraldo Mattioli, que hoje nada mais é que ele é o presidente norte-américa da Yara Fertilizantes. Esse cara ficou conosco durante um bom tempo, e depois teve outros grandes, o Gustavo Lunardi, que hoje é um dos diretores da SLC, foi quem me contratou para a Rulier na época, e também tivemos o Schmidt, o Schmidtão, que a gente chama, uma pessoa fantástica, onde eu aprendi muito. Então, tiveram muitos, eu não quero falar de alguns, mas, assim, esses 4, assim, são pessoas que fizeram a diferença, não só na Rulier, mas onde passaram. O Schmidt eu tive a oportunidade de conhecer ele, tá na Kimberlite, né? Hoje. Isso aí. E No grupo. conheci ele no final do ano passado, aí realmente um cara bastante diferente, né? Bastante diferenciado. E se sabe que ele passou um negócio para mim que daqui para frente eu disse, vou roubar essa para mim, né? Porque eu falei para ele que eu era mais simples que painel de Jeep, né, cara? Então, um painel de Jeep só tem um velocímetro e tal, e que a gente tinha que fazer o feijão com arroz bem feito. E ele falou para mim assim, Esgoda, você sabe o que que eu sou? Eu disse, faço ideia. Eu sou P2O5 a 18%. Fiquei pensando, P2O5 a 18%. Ele falou, eu sou super simples. Falei, pô, cara. Eu falei, Chimitão, eu roubei essa pra mim, cara. Eu sou P2O5 a 18%, super simples. Eu acho que esse é um grande ponto. E você acha que a gente, ao longo dos anos, assim, a gente vê essa meninada, vê esse povo, você acha que, você que hoje está na liderança, depois nós vamos chegar nisso aí, o pessoal perdeu, Léo, esse negócio de fazer o feijão com arroz bem feito, de ser super simples, isso ficou no tempo? O que que tu me fala a respeito disso? Eu me faço essa pergunta todos os dias e quando a gente faz entrevistas, a gente continua errando, né, Esgoda? E parece um pouco da essência, principalmente da gente que foi desbravador, né? A construção do plantio direto, construções e abertura do Centro-Oeste. Me parece que se perdeu um pouco dessa cultura, né, do pioneirismo, de desbravador e principalmente essa questão de abrir porteira, que eu acho que é o principal. Ou seja, você fazer a visita, e esses dias eu estava, não quero sair do assunto, mas esses dias eu estava indo para uma reunião e eu olhei no relógio, eu tinha meia hora ainda para começar a subir a serra, que é a escurecer. E eu sabia que tinha um distribuidor que me interessava ali. E aí eu falei, cara, talvez eu não precisasse passar ali, mas eu fui lá prospectar aquele distribuidor Sozinho. sozinho. Parei ali, cara, sem falar com o gerente, sem falar com a RTV da região, eu entrei lá. E fui lá, fiz uma entrevista de vendas e tal, então eu acho que é um pouco da essência que falta, entende? É fazer o a mais, que muitas vezes parece que o pessoal esqueceu, eu não sei, a gente tem um conflito de gerações, X, Y, Z, né, que é essa gurizada mais nova que está vindo aí, só da tecnologia, e eu sempre digo assim, a gente tem que ter o equilíbrio, não é nem 8 nem 80, a gente tem que buscar pessoas diferentes para as nossas equipes. Se eu olhar a minha equipe hoje, tem desde perfis mais técnicos a perfis mais comerciais, né? Mas quando você bota esse pessoal na sala, eu acho que sai uma boa sopa, entendeu? Porque realmente um aprende com o outro e a gente consegue construir grandes resultados quando você tem uma equipe assim. E principalmente comprometida, né? E empreendedora, que isso é fundamental. Nós somos funcionários de uma multinacional, uma empresa nacional, mas você tem que tratar o negócio como se fosse seu. Então, eu acho que talvez um apanhado de coisas que a gente vê que hoje parece que se perdeu um pouquinho no tempo, mas que cabe a gente ter a capacidade, numa entrevista de vendas, captar isso, né? Eu tenho, sabe, Léo, nesses meus anos aí, eu já estou indo quase para 19 anos, né, com treinamento de vendas e assim, o que eu observo muito é que muitos jovens, né, subiram até de forma precoce para posições dentro dos fornecedores, né, não vou dizer, não vou ser assim pesado em falar que o cara não conhece o campo, isso é muito pesado. Mas uma das grandes virtudes que eu enxerguei que eu tenho nesse desenrolar aí
ter sido um RTV, ter sido RC, gerente regional e ter plantado por 20 anos, né, cara? Então a gente sabe aquilo que o agricultor precisa. E às vezes eu vejo que parece que a tecnologia ela está 10, 15 anos na frente do tamanho médio do módulo rural de onde o cara está trabalhando. O cara não sabe nem do que está falando, né? O cara falar de uma tecnologia, vou te dar um exemplo, de Field View. Uma baita tecnologia, a gente tem que estar dentro, Uhum. embutido dentro disso aí, mas tem que achar um nicho de mercado. Que tem aí no Rio Grande do Sul, onde que está aquele agricultor de 40, 50, de 100, 200 hectares que não sabe nem o que é isso, cara. E o cara ainda está trabalhando com a PS8 para plantar milho. E planta bem com a PS8, né? Então, eu sou um cara adepto demais da tecnologia, mas ela tem que vir também com a necessidade do produtor, né? A gente andar muito na frente, às vezes a gente patina. E aí a gente entra num outro assunto que eu quero entrar com você. Esse aqui é mexer no vespero, CRM, né? Eu não consigo, Léo, enxergar um fornecedor ou um distribuidor forte, que esteja buscando crescer no mercado sem CRM. E, Léo, quando eu falo, né, na revenda ou no própria multinacional de insumos, pergunto para os caras assim: você tem CRM? O cara fala: temos, de boca cheia. Aí eu pergunto: vocês usam? Aí fala: não, mas aí é mais difícil. E aí eu pergunto para você: você já deve ter trabalhado com muito CRM nesse teu decorrer aí. Qual é o segredo para fazer o cara usar um CRM, Léo? Eu acho que tem algumas coisas que eu aprendi lá ao longo da implantação do CRM. Eu comecei a implantação do CRM lá atrás, na Rulier, no Timac. Depois passei pela Produquímica também, a gente implementando um CRM. E depois eu visualizei em algumas outras empresas, inclusive aqui na Ilsa, quando fecharam as portas ali em março de 2020, a gente estava já estudando a implementar o CRM e fizemos a implementação aqui na Ilsa e deu errado. Então, por que que dá errado as coisas? Às vezes a equipe não está preparada, então, eu acho que a gente teve bastante acerto e erro na implementação. Hoje a gente está implementando e começando a implementação de novo CRM, mas o modelo de negócios influencia também. Eu acredito no CRM lá de trás, quando eu estudei, fiz o meu MBA, a gente já estudava isso aí em marketing, né? Especialização foi em marketing na SPM. Mas o que acontece é que hoje, por exemplo, a minha dificuldade, posso falar de uma empresa de médio e pequeno porte, como é a Ilsa, é você, além de ter informação do distribuidor, porque você faz a venda para o distribuidor, e muitas vezes o distribuidor, ele não te passa a informação, ou te passa parcial. Então, eu acho que tem que ter uma relação muito próxima, né, de reciprocidade, para que a gente possa trabalhar. E, ao mesmo tempo, o RTV, ele fica preguiçoso, muitas vezes, porque ele tem grandes áreas e ele só quer visitar os maiores produtores, e que é normal, faz parte, o CRM faz essa segmentação, mas o que eu aprendi com o nosso professor Paulo Cal lá, né, é que muitas vezes o dinheiro não está no grande, está no médio e no pequeno. No caso do sul do Brasil, temos produtores grandes. Produtor grande aqui é 2.000, 3.000, até 5.000 hectares, mas muitas vezes você tem um produtor de 200, 300, 400, 500 hectares que está esquecido, que ninguém faz uma assistência técnica, ninguém faz um trabalho diferenciado, como tu falaste antes. Então, acho que aí estão as oportunidades, né, de você fazer um trabalho diferenciado, que não é só o CRM, você ter o cadastro dele, saber o CPF dele, tentar se comunicar com ele, mas principalmente oferecer um serviço diferenciado para ele. E aí a gente falha na execução. E eu falho na execução aqui, porque eu também não consigo, muitas vezes, extrair essa informação fidedignamente, porque a venda no sistema aparece para um distribuidor, e muitas vezes tu não tem acesso aos grandes produtores, todo mundo conhece, né, Oswaldo? Se pegar os mais produtores do Rio Grande do Sul, aí todo gerente de qualquer empresa sabe quem são, e sabe nome, sobrenome, e já visitou.
Agora, e esse produtor menor, carente, que precisa de assistência técnica, tem que levar tecnologia, tem que levar informação. Eu acho que a gente falha bastante, sim, eu faço minha culpa aqui, e a gente precisa melhorar muito, e esse ano a gente está prevendo aí uma mudança nesse sentido. A gente precisa conhecer melhor o cliente, se relacionar com ele. Mas, Léo, assim, ó, é, você foi implementar um CRM e, na verdade, você fala para mim que não teve sucesso, né? Porque o cara não usou o CRM. Eu entendo a situação do distribuidor e tal, mas você acha que a falha é por falta de treinamento, não tinha treinamento suficiente, ou porque esse cara talvez não conseguiu enxergar uma oportunidade que o CRM pudesse dar a ele para ele ganhar mais dinheiro, alguma devolutiva? O que, que mais você acha que pega na hora de implementar um CRM? Acho que no nosso caso aqui, são diversos fatores, não foi um só. Foi, a primeira coisa, você não vender bem a ferramenta, entende? Porque muitas empresas implementam o CRM para questão de controle. E aí tu não vende bem. No nosso caso não foi isso, mas eu tinha uma equipe onde ela vinha de outras empresas onde eles eram controlados pelo CRM. Ah, visita, contato, então eles começam a mentir. Entende? E aí, ou não querem fazer, ou fazem mal feito. Eu também não preciso dessa essa informação não me serve, entende? Outra coisa que muitas vezes pega é se você tem uma equipe que é CLT ou representante. Aí já tem uma discussão com o jurídico, como é que vai fazer isso e aquilo. Então, são algumas particularidades de cada negócio. No nosso caso aqui, a gente tem meio a meio, metade da equipe é CLT, metade é representante. Então, você começa também a ter algumas dificuldades da implementação em 100% da equipe. E, Entendi. por último, muitas vezes tem gente que realmente esgoda. Eu saí da faculdade no final dos anos 90 achando que não ia usar computador. E, por incrível que pareça, tem pessoas até hoje que pode ser que eles mexam bem ali no celular, mas eles muitas vezes eles têm alguma dificuldade, principalmente quando tu pega uma equipe mais madura, o pessoal, além de ter a resistência de fazer, tem uma dificuldade técnica, tecnológica inicial, assim, mas eles criam uma barreira, entende? Então, tem todas essas particularidades que muitas vezes tu perde a oportunidade de usar uma ferramenta que é fantástica, né? E muitas vezes também cabe ao gerente, né? Eu acho que às vezes o gerente ele tem que tomar decisões que muitas vezes é mais fácil ele em vez de demitir uma pessoa que não está dentro da política, fazendo aquilo que a empresa está pedindo, ele não faz, entende? Talvez teria que fazer, tem que ser mais duro. Então, eu acho que é um pouco de tudo, mas eu acho que o sucesso da implementação do CRM passa pelo gerente. Eu acho que, na minha opinião, o gerente faz toda a diferença. Agora você falou tudo. Quando pela primeira vez eu fui gerenciar pessoas, o Paulo Cal, que foi um dos nossos mestres aí, né? Batia doído, né, cara? Batia na canela mesmo, né? Falou pra mim assim: Esgoda, vai lá pra Goiânia, monta seu time. Teu time vai ser a tua cara. E se porventura teu time não der resultado, primeiro que eu vou mandar embora é você. Depois eu vejo o que eu faço com o time. Falei, puta merda, né, cara? Começando sem experiência, já leva uma latada antes de começar. E ele falou uma coisa, Léo, que eu nunca mais vou me esquecer. Ele falou, Esgoda, você vai encontrar três tipos de pessoa para trabalhar com você. O cara bom, você não te incomoda. Você larga, ele vai e faz. O cara ruim, ele também não te incomoda. Porque você logo demite ele. O teu problema vai ser o cara médio. O médio já é sufixo do medíocre, né? E a gente sempre acha que ele vai melhorar e ele nunca melhora. É duro falar isso, moçada, para nós que a vida inteira trabalhamos, né, Léo? Você ainda trabalha como funcionário, né? Como CLT, ou mesmo como PJ, mas a gente não é dono do nosso negócio. Hoje eu até sou dono do meu negócio, mas por muitos anos trabalhei tendo que responder para os outros, né? E quando a gente vai gerenciar pessoas, né, a gente às vezes põe o coração, né, acima da razão e acha que essa pessoa vai melhorar e ela nem quer melhorar, parece que nem ela mesmo tem vontade, né?
Você percebe isso no decorrer dos anos seu de trabalho, não? É difícil, Esgoda, é uma decisão. Gestão não é para todo mundo também, entende? Então, são decisões duras que a gente tem que tomar e realmente o médio é o que tira o resultado. A gente analisa isso e por isso que entra uma coisa, uma ferramenta que é fundamental, que é a avaliação de desempenho, né? É o feedback no dia a dia, na semana, você fazer o quê? Cara, uma reuniãozinha rápida com a tua equipe, toda segunda-feira, conversa, chama a equipe um a um, individual, coletivo, chama ali numa videoconferência, veja as metas, o que precisa ser feito, né, dias de campo, o que precisamos fazer. Hoje de manhã eu tive uma reunião com a minha equipe aqui, cara, foi rápido, foi uma hora, vendo os dias de campo, tudo que a gente precisa fazer, do ano inteiro, um planejamento bem feito, e aí a gente vê que realmente a gente se perde nessa gestão, e os gerentes que não são duros na avaliação de desempenho, porque essa pessoa ela pode te enganar 3 meses, mas ela não pode continuar te enganando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí que está a falha, entende? Aqui a gente tem uma avaliação 360 graus, que posso dizer assim, funciona ou não funciona? Eu posso dizer assim, a gente contrata e demite, entende? E eu continuo errando, e eu acho que fazendo a minha culpa, a tecnologia ela é muito boa, mas tem algumas coisas como a entrevista, o olho no olho, a gente perdeu isso. As últimas entrevistas, antigamente eu rodava, por exemplo, com o RH, semanas fazendo entrevista, no tempo, por exemplo, da Rulier, quando eu era gerente no Paraná. Hoje eu não faço mais isso, eu faço uma entrevista aqui e pego uma referência, que é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, cara, a referência de alguém. Às vezes tu pega uma, duas referências, mas mesmo assim a gente erra. Então, eu acho que esse que é o problema, entende, Esgoda? A gente fazer uma entrevista hoje, e eu estou dizendo isso para ti, porque eu fiz alguns erros no ano passado e eu prometi que esse erro eu não faço mais. Cara, eu até posso fazer a entrevista aqui, mas eu vou dizer para o meu gerente que ele tem que entrevistar pessoalmente, porque eu posso errar aqui, mas ele não pode errar, porque a pessoa vai trabalhar com ele. Então, eu acho que a gente não pode perder essa essência. Isso aí é a essência do que a gente tinha lá atrás, né, Esgoda, de fazer a entrevista pessoalmente. E os RHs hoje, não é uma crítica ao RH de maneira nenhuma, ele é um parceiro nosso, mas eles fazem muito isso, né, hoje em dia. Na seleção, sem olhar olho no olho, cara, paga uma passagem para a pessoa, vai a São Paulo, vai lá, fica 2 horas, porque só no aperto de mão, na maneira como ele se porta contigo, em 1 hora, 2 horas, tu descarta ele. E aí, esses 3, 4 mil reais que tu pagou vão ser muito mais baratos do que ele 3 meses ou 6 meses com salário, entende? Então, eu sou meio chato para isso, porque realmente a gente perde tempo, perde pouco dinheiro, mas a gente perde muito tempo numa região, às vezes, que abrir por contratar mal. Então, é um pouco disso que eu vejo, entende? É, Associado ao perfil. eu acho isso aí muito importante, viu, Léo? Você tá junto e você falou uma coisa aí, para mim, bastante pesada e assertiva, que é referência, sabe? Eu levo muito isso em consideração. Como hoje eu estou com um network bastante grande, por causa da idade, né, e mesmo do que a gente já fez de treinamento, aí as pessoas me indicam alguém, dizem assim, Esgoda, eu tenho aí um amigo meu aí que está desempregado aí, dá uma mão para colocar ele no mercado. Aí a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte para ele, cara, esse cara é teu amigo ou ele é bom de jogo? São duas coisas bem diferentes, né? E segundo, eu não coloco ninguém no mercado. É cada um que se coloca, cara. Né? Então a gente pode achar alguma oportunidade, mas você vai ter que ir lá na entrevista, você vai ter que performar. Né? A pessoa que vai estar lá vai ter que entender que você tem aquilo, né, que ele está buscando. Né? E realmente a gente erra. Eu passei por 8 anos na Monsanto como regional. Sempre que tinha entrevista, eu queria ir, né, para escutar o que é o a psicóloga estava perguntando. E assim, por curiosidade, aqui até para a gente dar uma espairecida, eu fui numa, Léo, que eu nunca vou esquecer, lá em Guarapuava. A psicóloga chegou e espalhou umas 50 fotos no chão. Tinha foto de tudo, avião, casa, navio e tal. Tinha um revólver. E daí o cara tinha que pegar.
cada participante tinha dinâmica de grupo e tal, tinha que ir lá e pegar 2 fotos, ir lá na frente de todo mundo e falar, olha, essa foto aqui representa o meu momento pessoal, por causa disso, 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 e essa outra aqui representa o meu momento profissional. E beleza. Aí eu cheguei numa psicóloga no pé do ouvido dela e disse, escuta, ninguém nunca pegou um revólver? Né? Tinha foto 1,38 lá. Ela falou, você tá louco, cara? Mas pra que vai pegar um revólver? Não, eu queria que o cara dissesse que isso aqui representa o momento profissional dele, que ele tem que matar um leão por dia e tal, né? Tem que correr. Não, isso nunca aconteceu. Não deu 5 minutos, mas vai um alemãozão daquele de Guarapuava lá, mais ou menos de 2 metros de altura e mete a mão no revólver. Pá! Eu olhei pra ela e fiz assim, né? Por trás, né? Olha aí o cara, né? Aquele cara pegou aquele revólver, rapaz, chegou na frente de todo mundo e falou assim: olha, pessoal, esse revólver aqui representa meu momento pessoal. Meu pai faleceu, meu irmão tá querendo ficar com tudo às terras, mas ele não vai conseguir. Falei, meu Deus, como é que vamos contratar Que esse boa. alemão aí, cara? O dia que for mandar embora, ele vai matar nós, né, cara? Então são coisas que a gente lembra, mas eu aprendi muito, viu, Léo? Junto com o RH, mas como você falou, o RH nos ajuda muito no comportamental, em tudo, mas a gente acaba desenvolvendo ao longo dos anos um faro, né, um cheiro que permite a gente errar um pouco menos. Errar, como você falou, nós sempre vamos errar. Não vamos se eximir e dizer que nós nunca vamos errar, não, não vamos errar, mas a gente procura ser o mais assertivo. Mas você, Léo, saiu daí da Timac em que ano? E final de. Eu fiquei 10 anos lá. Foram 10 anos em diferentes funções, gerenciando equipes, né, em diferentes regiões do Brasil, e saí final de 2009 para assumir a posição do sul do Brasil, mais Argentina e Uruguai na Produquímica. Essa função era o quê? Marketing comercial? O que que era? Era gerente regional na época, chamava. Ah, era um regional. Você tinha RTV no Uruguai? Eram vendas diretas que a gente fazia B2B. Eu atendia contas de indústrias. E na Argentina, sim, aí sim eu tinha uma equipe própria de gerente e vendedores. Você já tinha espanhol fluente ou foi adquirindo isso? Não, eu já tinha. Moçada, então o Léo já falou isso um pouco atrás aí, você mais jovem que nos escuta, né? A importância de você estar falando principalmente inglês, se você galga um dia outras posições aí acima na tua companhia ou em outras companhias, trate de falar inglês, meu amigo. O meu inglês é The Books on the Table, né? Ele não passo fome como quando eu vou para os Estados Unidos, mas não como tudo aquilo que eu quero. E isso não funciona. Para trabalhar nas grandes corporações, você tem que ter um inglês fluente, né? Para poder se comunicar. Isso é muito importante. E você ficou quanto tempo aí na Produquímica, Léo? Fiquei 7 anos junto, fazendo aí um pouco diferente. Aí depois eu virei gerente comercial. E depois, os últimos 3 anos, eu saí da Operação Brasil e definimos junto com a empresa que eu ia fazer a expansão internacional na América Latina. Então, de México para baixo, eu comecei a contratar e abrir distribuidores em todas as regiões, principalmente Uruguai, a gente já tinha negócio, Argentina, Paraguai, eram muito fortes, nós sempre fomos muito fortes no Paraguai, e aí abri Chile, consequentemente fomos abrindo o Peru, a Colômbia e a América Central. Ô, Léo, qual é a grande diferença que você viu, por exemplo, num sistema de distribuição do Chile ou do Peru, quando comparado a um sistema de distribuição no Brasil? Podendo falar até um pouco do consultor de campo, de lá versus de cá, o que que você sentiu que para você pode ter sido um choque ou algo diferente? Esgoda, tem particularidades, né? Quando você chega numa Argentina, onde você chega num mercado que teoricamente é grande, né, de fertilizantes no Brasil, e tu olha comparativamente a área e a venda de um distribuidor, você vê que o fertilizante, por exemplo, numa Argentina ou no próprio Uruguai, ele é pouco representativo porque o pessoal não adubava. Eu me lembro de uma vez rodar uma semana inteira
que tu deve conhecer, o Itamar Prado. Eu botei ele dentro do carro, cara, vamos conhecer um pouquinho da realidade da América Latina, e aí saiu eu e ele de carro, rodando alguns ensaios que a gente tinha na Argentina, e a gente chegava nas áreas para visitar, e era soja de 4.000 quilos, sem fungicida e sem adubo, né? Então, tinha uma particularidade, ou seja, o pessoal não adubava naquela época, estamos falando disso aí há 15 anos atrás. Agora está aumentando um pouquinho a tecnologia, então o faturamento deles, por exemplo, tu pega uma Argentina, não só distribuidora, mas o pessoal é tudo arrendatário, boa parte, né, dos grandes produtores eram arrendatários, grandes grupos, ou o pessoal se juntava, tipo eu, tu aqui, vamos se juntar com mais alguém, vamos fazer um pool de siembra, e saía para, contratava um agrônomo na região local, arrendava uma terra, tu não tem máquina, tu não tem nada, esgoto, tu não teria quebrado lá na Argentina, não tem nada, e aí se sobrar 3, 4 sacos, tá tudo certo, entendeu? Então isso é uma característica, por exemplo, da Argentina. Chile diferente, né, especialidades, alta tecnologia, tudo mercado de exportação, de frutas, claro, eu tinha um nicho de mercado que eu atuava em canola, no sul do Chile. Aí depois, quando tu vai para a Colômbia, um café, tem arroz, mercados especializados de exportação, onde você vende para culturas que têm oportunidade, inclusive, tudo exportação para a Europa, Estados Unidos, na Colômbia também, frutas, por exemplo, pega banana. O Chile também tem essa característica, o Equador também tem essa característica, né? Um dos maiores produtores, eu acho que é o maior produtor de banana do mundo. Então, são mercados diferentes. Tu pega a Costa Rica também, é diferente, entende? Muito café e frutas em geral, e alguns grandes grupos, né, que fazem o trabalho de dealer mesmo, né, de distribuição. Muitas vezes eles não estão num único país, né, eles são grandes. Por exemplo, ele está na Colômbia, mas ele está na Costa Rica, ele está em Honduras, ele está na República Dominicana. Então, eles têm uma atuação e uma cabeça mais aberta para o mercado internacional. O Brasil, tirando talvez o Vale de São Francisco, ali Mossoró, que são mais desenvolvidos, algumas áreas da Bahia também, a gente é mais limitado, a gente está muito concentrado aqui no grão, acho que o grão é o grande negócio, mas eu, por exemplo, aqui na Ilsa, eu foco muito em culturas não só extensivas. É lógico que você, para participar de uma empresa e ter faturamento, você não tem como virar as costas para os grãos no Brasil, senão você provavelmente não vai ter rentabilidade, ou a rentabilidade vai ser baixa, porque é o nosso grande mercado, mas algumas características que eu vejo assim que são bem diferentes no mercado da América Latina, mas que realmente trazem bastante margem assim, para o distribuidor, entendeu? Entendi. Margens melhores que, por exemplo, esses 10, 12% que o pessoal está trabalhando aqui. Eu posso dizer isso olhando, por exemplo, nichos de mercado, como Serra Gaúcha ou algumas outras áreas, o entorno. São Paulo tem muita oportunidade, né? Minas também, com café, mas margens muito espremidas, né? E aí, quando você chega com uma proposta de valor, com um produto diferenciado, principalmente no nosso caso, uma área de fertilizantes, que não é um commodity, que tem um valor agregado diferente, né? O distribuidor acaba se interessando por essa tecnologia. Entendi. Nós já vamos chegar na Ilsa, mas antes disso você resolveu vender arroz, cara. Como é que foi essa conversa aí? Você não teve um tempo na Rice Tech, não é? Isso, foi uma experiência bem interessante, bem legal. Eu saí da Produquímica e fui trabalhar com semente híbrida de arroz, muito parecido com o meu trabalho que eu faço até hoje, mas o mercado, naquela época, eu vi como não era favorável, eu acabei tendo uma oportunidade de vir para isso, então eu fiquei apenas um ano lá, mas aprendi bastante, acho que voltei um pouquinho às raízes, ficar concentrado numa parte era uma venda muito técnica, foi bom, aprendi bastante, mas realmente não me adaptei e acho que fertilizante e especialidades faz mais parte do meu trabalho do dia a dia e eu tenho mais conhecimento, posso agregar mais. Eu acho que isso aí é fundamental, né? Mas, o Léo, explica assim pra gente, né, da Ilsa Fertilizantes, porque quando eu ouvi falar pela primeira vez, através de você, da Ilsa Fertilizantes, que vocês faziam fertilizante organomineral oriundos do couro de boi.
Eu fiquei pensando, meu Deus, mas como é que esses caras fazem isso? Eles raspam o couro, o que que eles usam? Explica para nós como é essa tecnologia, porque com certeza muitos dos nossos ouvintes aqui não sabem como é que se faz um fertilizante organo-mineral oriundo do couro do boi. Dá uma tinta para nós aí, como diz o outro. Como é que isso Na funciona, realidade, né? a ILSA ela é uma solução ambiental para os nossos curtumes, né, no Brasil inteiro. Então, a gente capta esse subproduto e transforma, através de uma tecnologia italiana, chama hidrólise térmica, o subproduto em fertilizante orgânico. E aí depois, é lógico, a gente, para transformar em organomineral, a gente pega as matérias-primas do mercado, né? Seja um MAP, um cloreto, um triplo, e faz o organomineral. Ok, Então, basicamente é a isso. parte mineral é simples, né? Você compra o É, mineral, mistura, completa, mas é lógico, você não vai falar para mim a receita, o xarope da Coca-Cola, mas o que tem nesse couro de boi de tão bom? Outro dia eu perguntei até para um colega nosso, mas o que que acontece com o couro, né? Quando você faz essa hidrólise, né? Você joga onde o resto do couro? Ele disse, não tem jogar onde, o couro some. Como é que é isso aí? Explica para nós. O que que tem de bom aí dentro que torna esse organo mineral diferente dos demais? boa pergunta. Na realidade, quando a gente faz essa transformação, a gente está fazendo um processo como se fizesse uma gelatina. É uma gelatina hidrolisada, onde você vai passar por um granulador secador. O que que sai lá no final? Sai um produto com uma alta concentração de nitrogênio orgânico, com 12,5 a 13% de nitrogênio e uma alta concentração de aminoácido, entende? Então, isso é um grande diferencial que aí começa a trabalhar na fisiologia da planta, entende? Hum, Então, é uma empresa que hoje você pode saber que aquele produto que você está comprando, a parcela orgânica, ela nunca muda. Então, o couro de boi, como tu falou, né, ou seja, esse subproduto, ele é sempre igual. Então, a composição dele nunca muda, diferente de outros, e eu não falo nunca mal da concorrência, mas, por exemplo, você pega algumas empresas de orgânicos, de compostagens, tem mais de 60 tipos de matérias-primas. Então, você não tem vamos dizer assim, uma matéria, uma prima que esteja sempre uniforme. igual e com a mesma concentração, uniformidade. Então, e é isso. E o nosso produto não tem um cheiro forte, o que foi uma vantagem. As primeiras visitas que eu fiz num distribuidor, eu comecei a falar com ele, ele falou assim, tá, mas eu tenho um problema aqui, porque esse produto aí que tu está me falando atrai rato. Aí eu falei, não, o nosso não tem cheiro, entendeu? Aí fui num outro produtor, me lembro direitinho, na Serra Gaúcha, eles estão no produtor de maçã, eu e o meu gerente, e ele falou a mesma coisa, não, não, mas esses produtos orgânicos, às vezes, ele atraem mosca, mosca da fruta, eu não quero mosca da fruta aqui na minha lavoura, entende? Então, são outros benefícios indiretos que tu acaba levando para o agricultor, que é fundamental, né? E depois, é claro, você trabalhar essa parte orgânica, toda a parte microbiológica, que é fundamental, que hoje está muito em voga, né? Toda essa questão de análises microbiológicas e que realmente traz vantagem em relação a um produto que é somente químico, né? E aí a gente entra nessa questão de agricultura regenerativa, que hoje é um grande, talvez, modismo, mas é a realidade que vai acontecer daí para frente, ou seja, a gente ser mais sustentável, né? Ô, Léo, se eu não me engano, a cadeia de aminoácidos são 22 aminoácidos, se eu não estou errado. Quantos aminoácidos tem nessa cadeia que usa o couro de boi aí para extrair a parte orgânica? Você Eu lembra? acho que são 16, 17 aminoácidos e é lógico, com diferentes concentrações, entende? Então ele é muito completo e ele faz a função, na realidade, a função desse aminoácido, desse carbono orgânico, vamos dizer assim, né, é proteger os elementos, principalmente o fósforo, pela fixação, né, porque ele faz essa proteção, o aminoácido faz essa proteção, e também você não ter problemas de lixiviação de potássio, que não é um grande problema para a gente, né, aqui nos solos brasileiros, tirando uma outra área mais arenosa, mas ele faz essa proteção, ou seja, e faz a mobilização desse nutriente no solo. Então, o que acontece? Você tem um fertilizante NPK mais eficiente, porque você está colocando uma matéria orgânica que está protegendo esse fósforo, principalmente, para não ser fixado no solo, né?
Agora eu vou te apertar um pouco como agricultor, né? O que eu quero dizer, né? Que é, para mim é assim, para muitos agricultores, né? Quando a gente recebe uma visita de um consultor, né, que vem nos vender, né, um fertilizante organomineral, aí eu pergunto para ele assim, vamos falar de soja, por exemplo, né? Qual é a fórmula que eu uso? Ah, eu, o Esgoda, uso um 2,20,20 aí, por exemplo. Aí eu chego para você e digo assim, quanto custa o teu 2,20,20? Aí você fala para mim assim, eu não tenho 2,20,20, né? Eu tenho uma formulação que é 8,15,15 ou 8,10,10 ou coisa assim, né? E aí eu digo, quanto custa isso, né? Porque a primeira coisa que eu, como agricultor, quero fazer é fazer uma conta de quanto custa cada ponto, né? De fósforo, cada ponto de potássio, o mesmo nitrogênio. Eu começo a fazer essa conta. E pelo que eu vi até hoje, essa conta ela nunca vai fechar para ser positiva para o organo mineral se for fazer conta ponto a ponto. E aí vem a maior dificuldade que o agricultor fala, não, larga a mão, tem menos potássio, tem menos fósforo, ainda mais caro um pouco, eu vou usar o outro. Você acha que essa é a grande dificuldade que vocês encaram hoje para vender um organo mineral? Eu acho que tem outros fatores além de preço, né? Eu acho que primeira coisa, Esgoda, dentro, inserido no mercado, o que que você tem que, abordagem técnica no campo. Primeira coisa é entender qual é o problema do cliente. Análise solo. É o primeiro dia. Se eu fosse te visitar como agricultor, eu ia provavelmente estudar o teu caso, ver a análise solo, falar com o teu consultor, se tivesse, para entender os teus níveis de pH, qual é o nível de perda que você tem em termos dos adubos convencionais, porque a gente, se analisar rapidamente o teu pH, eu vou ver o nível de eficiência desse fertilizante químico no teu solo, né? Então, é uma coisa que, isso é preparação, isso é o que eu espero que os meus RTVs, eu, se fosse vendedor, ou fosse visitar uma propriedade agora, faria isso, entende? E aí, em cima desses dados, que é uma tabela da Embrapa ou de qualquer outro órgão oficial, trabalhar em cima de uma recomendação, em cima de expectativa de produtividade. Eu acho que algumas empresas, independente de nomes, elas precisam entender que primeiro vem a parte técnica. Então, a gente nunca faz uma recomendação técnica para redução de dose, entendeu? A gente vai querer que o produtor aumente sua produtividade. E é nesse conceito que a gente trabalha aqui. É lógico que a gente sabe por trabalhos científicos, e a gente estava fazendo um treinamento agora com o professor Bebeto de Lavras, da Universidade de Lavras, agora a nossa reunião de final de ano na convenção foi em Foz, e ele mostrava tabelas onde demonstram cientificamente que o organomineral é 50% mais eficiente que o adubo químico. A gente não trabalha com esse nível, vamos dizer assim, de CC, né? A gente trabalha em cima de uma recomendação, em cima de nível de expectativa de produtividade, tá? Então, o que a gente faz hoje é trabalhar em cima de aumento de produtividade, e é lógico, existe sim uma redução, às vezes, de dose, no caso de saco para saco. Entende? Isso vai dar mais ou menos 25% de diferença, muitas vezes, entendeu? Entre dose para dose. E o nosso adubo, por exemplo, para a soja, o que a gente mais vende é um 6,15,10, com um 5,15,15, depende muito, um 6,24, substituindo um MAP, depende muito do produtor e daquilo que é a expectativa de produtividade dele. Mas basicamente é isso assim que a gente trabalha, e com sucesso, porque não adianta tu fazer uma vez a venda e não vai fazer mais, entende? Então tu tem que entregar para ele. Se o meu adubo custa um saco a mais por hectare, eu tenho que entregar para ele pelo menos 2 a 3 sacos a mais, entendeu? Ou seja, ele tem que ter lucro. Se ele não tiver lucro, ele não vai ter recompra. E eu posso dizer assim que, tirando um problema de clima, a gente sempre entrega o resultado para o cliente final. Vamos dizer, essa teoria que você está me falando, na prática, ela muito possivelmente está funcionando, porque agora há pouco nós estamos falando e você está com dificuldade de ter produto.
produto, está faltando produto. Se tivesse mais produto, tinha vendido mais, né? Mas, assim, eu queria mexer num outro detalhe. A gente vê muitas empresas já com adição de biológicos, né, dentro do organomineral e até mesmo do mineral, né? A gente já está vendo empresas aí praticamente colocando no mercado matéria-prima biológica aí, seja fungicida, inseticida, seja o que for, dentro de um fertilizante. No caso, um organomineral, vocês estão indo para esta linha também ou não? Sim, a gente tem pesquisa já há bastante tempo nessa área, seja na Europa, seja aqui, e a gente ainda não encontrou uma receita que realmente pudesse nos trazer o resultado esperado. A gente tem estudado bastante, há bastante tempo, e a legislação brasileira hoje não nos permite adicionar um micro, um produto biológico no fertilizante. Hoje não existe uma legislação, aí tu teria que registrar de uma forma diferente, mas a gente está estudando sim, e hoje já existe uma legislação específica para isso, mas a gente ainda não tem, por exemplo, que uma Superbac tem, que eles estão adicionando e faz parte do jogo, né? A gente está correndo atrás dessa tecnologia, porque isso não tem volta, né? Seja a aplicação de produtos biológicos, seja em suco, é uma realidade, apesar do produtor ter uma certa resistência, né? Então, eu acho que, do que eu vejo, assim, no momento que alguém de biológicos descobrir um produto que você possa aplicar via foliar com uma alta eficiência, eu acho que vai facilitar bastante, né? E eu acho que já tem empresas caminhando para isso aí, do que eu tenho visto. Isso é muito bom para o mercado e a gente vai na carona, porque na realidade o que a gente argumenta e o que a gente vê nesses trabalhos, né, e a gente está testando diversos tipos de micro-organismos, é que o nosso produto ele tem afinidade biológica. Inclusive hoje de manhã a gente na nossa reunião de desenvolvimento a gente falou sobre isso, né? Como fazer esse desenvolvimento e como argumentar isso no campo. Porque a gente, visualmente, a gente vê mais micorrizas, inclusive tu chega nos lugares, você tem cogumelos, chega numa área de banana, você começa a ver a expansão de coisas que tu não vê normalmente numa lavoura do lado, entendeu? Então, a gente precisa estudar bastante para entender o que está acontecendo. A gente já vê no campo, mas você não consegue explicar realmente o que está acontecendo. Mas a gente está caminhando para esse lado, isso eu não tenho dúvida que vai acontecer. Você falou o nome de uma empresa aí, né, comercial, mas pelo que eu entendi, você disse que não existe legislação ou vocês, Ilsa Fertilizantes, ainda não têm essa autorização ou isso dentro do Brasil não é permitido? Como é que eles conseguem fazer e você não? Não, no fertilizante hoje, junto ao mapa, você não pode adicionar. Você pode adicionar se você colocar sem o registro, né? E aí fica difícil você argumentar. Mas hoje já existe uma legislação específica caminhando para os bioinsumos, né? Onde foi trabalhado isso e agora sim vai ser possível de fazer esse tipo de registro de produto, claro, com ensaios de comprovação e outras coisas que caminham lado a lado, né? Mas já está sendo possível hoje dentro da realidade da legislação brasileira. Só que é um outro capítulo, né? Entendi. Do, Sabe do, que eu tenho visto, né? Que tem uma praga aí que hoje, para mim, eu acho talvez o grande mercado e maior ainda do que o mercado de fungicida em soja, que é o controle de nematóide, né? Então, o nematóide, se fizer uma análise de solo no Brasil, ele vai estar presente em 99% das análises de solo, em maior ou menor quantidade. E eu vejo muitos produtos biológicos, né? Eu não vou falar para controlar nematóide, vou falar para manejar o nematóide, né? Porque não se tem controle dessa praga. E ao mesmo tempo, eu não sou um cara tecnicamente talvez tão bem preparado para discutir isso aí, mas entendo eu que essa rizosfera aí ao redor da raiz da cultura, vamos falar de um cereal aí de soja, né? Essa rizosfera de 20 centímetros aí é onde você tem, né, a maior
facilidade para o nematóide entrar aí, né? E se você tivesse um produto biológico de alta eficácia aí em cima dessa praga, eu acho que daria para ter um retorno muito forte nesse sentido, né? E a princípio me parece que eu não vejo ninguém ainda trabalhando nisso com, né, um organomineral e isso realmente tendo efetividade boa, né? É difícil porque quando você bota um potássio, que é um sal, você mata o micro-organismo. Então, esse é o, então tem que trabalhar com Hum, uma tecnologia diferenciada, liofilizada. São coisas que é aquilo que eu te falei, entende, Esgoda? São tecnologias que a gente tem que estudar muito bem. Eu acho que tem produtos de ponta que estão indo para esse caminho em termos de pesquisa e desenvolvimento. A gente está pesquisando, mas enquanto a gente realmente não tiver certeza daquilo que você tem como recomendação, você não pode sair recomendando. Então, a gente prefere ficar um pouquinho atrás e fazer uma pesquisa séria junto com a matriz na Itália para realmente ter certeza do lançamento de um produto no futuro, seja com um produto que realmente faça supressão de nematóide ou qualquer outro, né? Porque o sim. nematóide não é problema só na soja, ele é problema em todas as culturas, né? E muitas vezes a gente não está olhando para esse problema. Ele ataca, ele tem problema desde o arroz até café e outras culturas, né? Que você, muitas vezes, a gente está mais no grãos, assim, mas é um problema sério. Eu vejo, visito áreas em Minas, em São Paulo, e café é um problema sério também. É. Ô, Léo, esse produto oriundo do couro de boi, quantos por cento deles você utiliza ele para fazer um organomineral sólido e quanto isso vai para trabalhar a linha de foliares em porcentagem, para ter uma ideia? Porque vocês também trabalham, por esse tanto de aminoácidos que tem, uma linha líquida foliar aí, certo? Certo. Não, basicamente a legislação ela tem algumas regras. Então, mas normalmente a gente trabalha entre 40 a 50% da nossa fórmula, ela é com essa matriz orgânica que tem na sua composição 12,5% de nitrogênio e uma alta concentração de carbono orgânico e aminoácidos, entende? Então, basicamente, é 40% a 50%, vai depender da formulação, porque nós temos que ter um mínimo de CTC dentro da regra do Ministério da Agricultura. Então, a gente precisa ter no mínimo, se eu não me engano, 80 de CTC. E qual é a cultura que vocês têm maior volume de vendas? Em cima de que cultura? Qual é? Não sei. Agora também tem o seguinte, né? Tem algumas coisas que você não pode me dizer. Daí você fala assim, essa eu pulo, Esgoda. Né? Outro dia eu estava entrevistando uma pessoa aí, ele falou, Esgoda, essa eu pulo. Então, se você quiser pular, você pula. Então, a gente, como toda empresa europeia que chega no Brasil, muitas vezes eles querem olhar os nichos de mercado, né? Mas a gente, conhecendo a realidade do Brasil, a gente sabe que para você ter sucesso e participação, você tem que estar no grão. Então, o nosso negócio é soja, é milho, é trigo, e é lógico, aí tem uns nichos, tem uma canola aqui no sul, você pode ter uma cevada, uma coisa assim, o arroz, que hoje está bom, né? Então, são esses grandes mercados, mas a gente tem uma participação importante em banana, principalmente, né? Seja em Santa Catarina, litoral norte de Santa Catarina, em Registro, em São Paulo, alguma coisa começando também em Minas. A gente tem uma participação bem interessante na banana, não só aqui, mas também vendemos muito no Equador, Chile, Peru, né? Essa matriz orgânica a gente vende pura, ela se chama, o nome do produto é Fertil. A gente vende bem nesses mercados e cebola, a gente participa legal, alho. Quando você Então, a gente fala trabalha com uma matéria orgânica pura, ela não entra mineral? É isso? não, a gente vende bem essa matéria orgânica pura, que é o produto comercial Fertil. Entendi. Ô, Léo, assim, ó, é, vamos falar assim, senioridade de pessoas, né, para trabalhar nesse mercado. Quando você busca um profissional para trabalhar no campo hoje,
perfil que a Ilsa busca com mais força é o jovem para preparar, para treinar, ou você já é daqueles que precisa sair dando resultado e pega, como diz o outro na nossa gíria, é o bagre velho e diz, vem cá, porque você tem distribuição e vem comigo e tal. Qual que é o foco principal? É trabalhar o bagre velho ou é formar o jovem? Eu acho que isso depende muito da região, né, que você está, a tua atuação, Eu sabia que você ia me enrolar. mas eu tenho a tendência, pode ser que um erro meu, mas eu pego o bagrão, né, o cara que tem já um conhecimento bom de mercado, e eu trago normalmente uma pessoa que já tem acesso ao mercado, entende? Porque depois os RTVs, aí sim, a gente pode procurar pessoas com um perfil mais jovem, com muita energia, que vem com esse perfil realmente mais tecnológico. Essa pessoa, desde que ela tenha realmente uma filosofia de ir para campo, tá? A gente acaba contratando pessoas mais jovens. Mas eu tenho pessoas acima de 50 anos no campo. RTVs, e eu vou dizer assim, um RTV hoje na Ilsa financeiramente ganha mais que qualquer gerente aí de uma multinacional. O cara é bem remunerado. O cara é bem É, remunerado e não quer ser gerente. Ô Léo, a gente sempre ouve falar, né, que pessoas e se eu conseguir juntar, né, esses três pontos, pessoas, né, produto e ter acesso ao mercado, esse é o segredo do sucesso. Você acredita nisso? Eu acredito, isso é um tripé, né, que a gente chama, e é lógico, você tem que ter um mix de perfis dentro das pessoas, né, para compor uma equipe de sucesso, eu acredito nisso. Produto, eu sei que tu surfou muito no tempo do 90-10, né, sobreviveu isso, fez tua carreira, mas nem sempre, quanto tempo demorou para achar um 90-10, né? Ah, Então, até hoje não apareceu outro, né? eu vi isso porque eu fui pro ser gerente no Paraná quando vocês dominaram, né? Então, o que acontece é que nem sempre tu tem que ter um portfólio de produtos, né? Ou seja, tanto um produto, no nosso caso, sólido, como um produto líquido, né? E, por último, também o acesso ao mercado. E muitas vezes, produtos de especialidades é mais fácil tu desenvolver junto com o distribuidor, mas você, em momentos de dificuldade de acesso a crédito, você precisa ter uma cooperativa. Então, eu sou chato com isso com os gerentes. Pode perguntar aí, depois se for entrevistar um gerente, talvez tu já entrevistou o Miri, mas Já. assim, cara, eu sou chato com isso. Eu acho que a gente tem que ter um distribuidor e você tem que ter uma cooperativa, entende? Porque são clientes diferentes, e no momento de dificuldade de crédito, você precisa ter a solidez de uma cooperativa, né? Ela pode balançar, mas ela não cai. Claro, aqui no Rio Grande do Sul a gente teve algumas anuâncias no passado de cooperativas que acabaram encerrando a operação, mas no geral, se você pegar boas cooperativas no sul do Brasil, que é bem nominado por cooperativas, né, você realmente tem uma consolidação e aí você tendo esse equilíbrio do distribuidor junto com a cooperativa, e é lógico, em algumas regiões onde você vai ter venda direta, bom, que compõe isso, no centro-oeste você não pode pensar, ou grandes grupos, no nosso caso, existem grandes grupos no Nordeste que compram para exportação, para frutas, entende? Vai pegar alguns grupos, eles têm capacidade de fazer venda direta e não interfere no mercado, não vai poluir o preço, vamos dizer assim, né? Ou um B2B também, que a gente faz, né, para a indústria, sem prejudicar o nosso negócio. Então, eu acho que é uma soma de fatores e esse tripé ele é fundamental. Mas olhando a distribuição, eu sou meio obcecado em relação a isso. Eu acho que discuto muito isso no dia a dia com meus gerentes e provoco eles muito nessa relação. Será que é o cara que a gente casou, tá certo? Será que não tem que separar? Hum. Ou será que a gente não tem que dar uma traidinha? Então, são coisas assim, né? E a traidinha pode ser chegar lá na frente dele e dizer, cara, eu não vou fazer meu número. Tu vai fazer para mim ou eu tenho que buscar o teu vizinho ali na outra cidade? Então, e aí tem que ter maturidade. E aí eu acho que cabe aos gestores, né, de área ter essa maturidade. Ô, Léo, você falou, né? Estamos falando de acesso. E a gente viu o nosso mercado nos últimos 5, 8 anos com
três principais grandes grupos aí comprando distribuidores no Brasil, e hoje a gente vê os três com dificuldade financeira, vamos assim dizer, né? E me parece fortalecendo cada vez mais aquele distribuidor médio, meio familiarzão das antigas, que está firme e forte, né? E as cooperativas, né? Como é que se enxerga esse mercado desses grandes grupos daqui para frente? Bom, a gente está dentro desses grandes grupos, né? Então a gente sabe parte da informação. Eu acho que o que se perdeu foi o contato com o cliente, né? Eles trocaram as pessoas porque o dono ele fica um certo tempo, depois ele sai. E aí acontece, o gerente acaba saindo, os vendedores também acabam indo para a concorrência e se perdeu a essência daquele distribuidor que era líder naquele determinado mercado. Tu pega o Paraná, por exemplo, que temos muitos exemplos, pega o Centro-Oeste também, onde esse pessoal que eram talentos dentro de uma revenda, quando consolidou em grupos grandes, né, eles acabaram saindo ou montando um negócio, e Pois aí é, se perdeu o isso cliente. ainda foi pior, né? Talvez para o grande grupo, porque Tá? eles saíram e montaram o negócio deles e estão crescendo de novo com outra razão social. E é isso que eu vejo hoje, conversando com colegas, assim, né, e é lógico, esse risco de crédito é grande, né, são grandes investidores que não conhecem o nosso negócio, não é uma crítica, que nem o pessoal fala, crítica a Faria Lima, não é isso, acho que o Excel e o conceito financeiro, ele é importante, ele faz parte, a gente precisa da Faria Lima, mas ao mesmo tempo, o modelo de negócio, eu me lembro há bastante tempo eu vi o Marcelo Prado falando disso, né, numa reunião na Andave sobre essa consolidação. Eu estava no Rio Grande do Sul, estava muito distante disso, assim, será que vai chegar aqui? E é lógico, chegou, mas é uma preocupação, mas eu acho que assim, o agro ele é muito forte, ele é maior que isso. Então, eu vejo que é uma seleção natural, e nós vamos passar por mais essa dificuldade aí, e tudo é aprendizado, né, Esgoda? Ô, Léo, a gente já está com o tempo aí quase esgotado. Eu queria que você deixasse um recado, Léo, para uma pessoa especial do agronegócio, que é aquele consultor de campo, Léo, que vende aquilo que você praticamente vendeu a vida inteira. Especialidade, diversidade, que você literalmente tem que estudar, que você tem que vender valor, realmente você tem que mostrar o valor disso, você tem que ir lá fazer o trabalho formiguinha, é o cara que vende o produto que normalmente na cabeça do agricultor ele é mais caro e não dá resultado. Eu queria que você deixasse um incentivo e uma colocação aí da tua experiência com isso para esse consultor de campo, o vendedor de especialidades. Faz favor, Léo. Vamos lá. Eu acho assim, Que que se diria para esse cara hoje? ah, eu acho que o principal é entender o problema do cliente, entende? Não vai lá para vender o teu produto, você vai lá para entender qual é o problema dele. É isso, entende? Quando você vai lá, utiliza a técnica de venda, perguntas abertas, fechadas, entende qual é o problema dele, você não precisa nem ser o expert da determinada cultura ou conhecer tudo, mas ele vai te dizer o que ele tem de problema, e aí, através do seu conhecimento técnico, você vai dar a solução, que às vezes está dentro do teu portfólio, ou às vezes pode ser alguma outra solução. Então, muito mais que vender um produto, a gente vende uma solução. Eu acho que o principal que se perde é que é essa nova geração, ou os vendedores antigos vão lá para vender um produto e falam muito. Então, e eu digo isso porque, conhecendo boa parte dos países da América Latina, os produtores rurais não são diferentes. Tu me perguntou dos distribuidores, né? Eu digo assim, os produtores rurais são todos iguais. Cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele só está pensando no custo. E se você for lá levar um produto diferenciado, que o custo é maior, que o preço é maior, ele vai te dizer não. Agora, se for lá entender o problema dele, levar tecnologia
levar conhecimento e virar um consultor dele, eventualmente ele pode virar teu amigo, teu compadre, como falam muito, né? Mas essa velha máxima de que o pessoal acha vendo um relacionamento, não. O relacionamento é consequência. Você tem que conquistar pelas suas habilidades, que não são só o relacionamento. O relacionamento faz parte. Você tem que se dar bem. Mas o fundamental é entender e agregar alguma coisa para ele. Porque senão, aí sim, aí vai se virar venda via internet, via WhatsApp, e você não vai conseguir nem chegar no consultor ou nem no produtor, né? Então, agora quando você conhece, o cliente conhece o que você pode oferecer de uma solução para ele que ele vai aumentar a produtividade, aí, meu amigo, é o caminho para o sucesso. É, e aí, meu amigo ouvinte aqui do Agrocanal LFZ Consultoria, a gente já conversou com tanta gente aqui, são mais de 60 entrevistas e a gente vira, vai quase que nem bolacha em boca de velho, né, cara? Rodando para lá e para cá e todo mundo fala a mesma coisa, né? O treinamento de vendas fala a mesma coisa. Senta nas frentes do seu cliente, entenda a necessidade dele, entenda onde você pode contribuir, que é o que o Léo acabou de falar. Estude, meu irmão. Estude, porque não adianta entender o que o cara tem de necessidade e você não estudou para entregar isso aí. E aí você começa a ser, como o Léo falou, um consultor na cabeça desse agricultor. Parece tão simples, né? É P2O5 a 18%, super simples, né, Chimitão? Então, o Léo, eu queria agradecer imensamente aí, né? Eu sei que teu tempo é difícil, o Léo hoje como diretor comercial da Ilsa Fertilizantes, é difícil a gente arrumar um tempo para conversar e hoje a gente conseguiu esse tempo. Então, a LFZ Consultoria queria agradecer a você aí, Léo, essa oportunidade de trazer esse conhecimento para esse ouvinte aqui, né? E espero que possa encontrar logo contigo aí para a gente tricotar novamente aí sobre assuntos ligados ao agronegócio aí, meu irmão. Muito obrigado pela tua contribuição no dia de hoje. Eu agradeço e sucesso ao canal e pode ter certeza que Esgoda a gente sempre vai estar junto. Para vocês saberem, eu sempre contrato Esgoda como consultor em todas as empresas que eu passei e aqui não vai ser diferente. Tamo junto. Estivemos aqui hoje com o Léo Eli, esse ícone do agronegócio brasileiro, do mercado de fertilizantes especiais, né? Agrocanal LFZ Consultoria, deixe teu joinha aí. Você que gosta de marketing, você que gosta de vendas, não deixe de assistir toda quinta-feira o nosso programa, toda quinta-feira com Esgoda. Vem comigo. Obrigado, Léo. Grande abraço e fique com Deus.